Cruzando as Conversas. Oferecimento em 2024. Conte com o apoio de confiança. Conte com o Banrisul. Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Cruzando as Conversas. Dessa vez, confraria de Ano Novo, encerrando o ano de 2023 aqui pela RDC TV. Você está em 524, claro, NET TV. Estamos ao vivo também no YouTube, no Facebook e uma série de aplicativos e streamings com a programação da nossa RDC TV. 5 anos no ar aqui, a verdade é sempre notícia. Como sempre, as nossas confrarias de final de ano são temáticas. Nós trazemos aqui perspectivas, retrospectivas e também prestação de serviços sobre temas muito importantes. Nesse final de ano, é muito comum os golpes digitais. Por isso, a privacidade, as transações bancárias, as suas senhas, os golpes que estão aí na praça, a gente tem que ter muito mais alerta e muito mais atenção em relação a isso. Por isso, o nosso tema de hoje é segurança digital, nessa confraria especial de Ano Novo. Eu estou recebendo 2 especialistas direto de Brasília. Eles estão conosco, o Iago Morgan, advogado especialista em segurança de dados, e o Douglas Araújo, especialista em segurança da informação e defesa cibernética. Sempre em nome de Banrisul. Não esqueça que em 2024 conte com um apoio de confiança. Conte com o Banrisul. Banrisul está conosco sempre aqui no nosso Cruzando as Conversas de segunda a sexta, um grande parceiro deste ano de 2023, mais um ano, né? E você pode contar com apoio de confiança em 2024. Conte com o Banrisul. Deixa eu apresentar os nossos convidados desta noite. Bom, eles têm um currículo imenso, né? Eu vou começar com o Iago Morgan, que é advogado, atualmente ocupa o cargo de diretor executivo da YM Security, que é a empresa especializada em cibersegurança e privacidade de dados. Membro do International Association of Privacy Professionals, que é a instituição pela qual possui certificação. E possui certificação também pela ABNT, atua como encarregado da proteção de dados em instituições públicas e privadas, é mestre em leis de direito empresarial pelo IBMEC do Distrito Federal e também possui MBA em cibersegurança pela FIAP de São Paulo. Iago Morgan, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela participação conosco aqui no Cruzando as Conversas da RDC TV. Olá, boa noite. Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade. Espero que a gente tenha uma noite muito proveitosa para debater um pouco a respeito desses assuntos que são tão quentes, né? E que fazem tão parte hoje do nosso dia a dia, que é a nossa privacidade, a nossa segurança em ambiente digital. Fico aqui à disposição, espero eu possa contribuir um pouco para esse debate. Muito obrigado, Iago, muito obrigado. O Douglas Araújo é profissional de segurança da informação, com mais de 10 anos de experiência, especializado em defesa cibernética e pré-vendas. Atuou no setor público, privado e nas Forças Armadas, desenvolvendo soluções eficazes para proteger sistemas e dados sensíveis. Especialista em projetos, tanto para governos quanto para empresas privadas, possui conhecimento em frameworks de segurança e está constantemente atualizado com as melhores práticas do setor. Essas palavrinhas que às vezes vocês não entendem aí em casa, eu também não entendo muito, a gente vai perguntando para os nossos convidados e vai traduzindo também essa nomenclatura. Tem graduação e pós-graduação em segurança da informação com extensão em rede de computadores. Também MBA em gestão de projetos, MBA em gestão comercial e inteligência de mercado e pós-graduação em prevenção e investigação em crimes digitais. Seja bem-vindo, Douglas Araújo, boa noite. Boa noite, obrigado, Renato, pela oportunidade. Espero aí que durante o nosso debate possamos adentrar bastante nesse tema, né? Hoje muito voltado também aí para a proteção do cidadão. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito bem, com os nossos especialistas nós vamos debater. Aliás, nós só estamos tratando desse assunto, né, Iago e Douglas, porque as pessoas ainda caem nos golpes. Porque se as pessoas não caíssem nos golpes, não tinha tanta necessidade de a gente estar falando. Mas é impressionante como os golpes se renovam e como as pessoas ainda continuam caindo. Ainda mais em fim de ano, nós vamos falar sobre isso aí com os nossos convidados. E, portanto,
Fique ligado aqui no nosso Cruzando as Conversas sobre segurança digital, mas é importante também o nosso destaque do Cruzando as Conversas e o recado da OAB do Rio Grande do Sul. A Ordem dos Advogados do Brasil alerta. Restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna, ao vivo, presencial ou telepresencialmente, em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão. Representado pela advocacia, jamais uma imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral. Uma campanha da OAB-RS em defesa da sociedade gaúcha. Rápido intervalo, e aí teremos 60 minutos, sem interferência, sem intervalos, sem interrupção, com o Iago e com o Douglas aqui sobre segurança digital. Os nossos convidados, Iago Morgan e Douglas Araújo, no Cruzando as Conversas. Eu espero vocês. Voltamos com o nosso Cruzando as Conversas desta sexta-feira. Confraria, sem gravata, você já sabe disso, ainda mais nesse final de ano que a gente faz programas temáticos. E nessa sexta-feira, a última confraria do ano, último programa de 2023 também, estamos falando de segurança digital com o Iago Morgan e Douglas Araújo, nossos convidados desta noite de sexta-feira. Sempre em nome de Banrisul, em 2024, conte com o apoio de confiança, conte com o Banrisul. Ô, Iago Morgan, tem muito golpe online ainda? O que se via nas ruas, na malandragem das esquinas, se transferiu tudo para o campo da internet? Eu sei que ainda tem muito golpe físico, mas a internet virou um campo fértil de golpes, hein? Olha, Renato, sem dúvida, a tecnologia traz para a sociedade, de uma maneira geral, muitas facilidades, né? E é lógico que com isso, aquelas pessoas que são mal intencionadas também acabam vendo aí uma grande oportunidade de potencializar a sua atuação. Então, hoje, a gente percebe que ainda existe muito espaço para esse tipo de fraude, de golpe, mas, ao mesmo tempo, também a gente vê que a população tem aumentado seu nível de conscientização, seu nível de maturidade a respeito desses temas e tem, em certa medida, conseguido minimizar eventuais prejuízos decorrentes dessas condutas, né? E o fim do ano, Douglas Araújo, é um período especial de atenção, de alerta, o número de golpes aumentam, é isso, Douglas? Renato, aumenta bastante, principalmente com promoções, né, que empresas acabam fazendo promoções ali para atrair, principalmente, e aumentar a quantidade de venda em época de final de ano. Assim, já pensando nas festas agora de final de ano, mas também mês passado com a Black Friday. Então, acaba que isso se torna um atrativo para o atacante, a pessoa com intenção maliciosa, né? Como também um atrativo para os consumidores que querem ali fazer uma aquisição de algum bem ou até mesmo presentear alguém. Mas não são as marcas, não são as lojas, não são as empresas, é gente atuando em nome dessas empresas, falsificando logotipo, marca, né, tentando reproduzir e aproveitar a credibilidade dessas marcas e aplicar o golpe, né, Douglas? Exatamente. Existe uma ação chamada engenharia social que eles utilizam justamente essa boa impressão que grandes marcas têm para poder ter um poder de convencimento melhor. E acaba fazendo aí que as pessoas sejam influenciadas justamente pelo nome da marca, né? A acreditar que aquilo ali pode ser algo seguro, algo verídico, e acabar caindo ali no golpe. Ô, Iago, o que as pessoas podem fazer para se sentirem mais seguras, ficarem mais alertas? O golpe por e-mail, por exemplo, é um golpe mais popular? O que acontece mais em termos de golpes digitais? Olha só,
O tempo mostra para a gente que as práticas elas se repetem, né? O e-mail, o SMS, o aplicativo, são formas diferentes, mas no fim das contas tudo se trata de um mesmo padrão de atuação. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente debater isso e conseguir prestar de fato um serviço a quem nos ouve aqui é demonstrar que existe esse padrão e que você deve desconfiar sempre que você identifica esse padrão. Então, por exemplo, se você começar a observar, você vai ver que geralmente as marcas consolidadas, essas com quem você se relaciona de fato no dia a dia, companhias telefônicas, sites de compra, companhia de água, de luz, essas empresas dificilmente vão entrar em contato contigo pelos canais que não sejam canais oficiais. Então, aí você já vai ter aí um primeiro indicativo de como se portar. E tocando mais incisivamente aí na tua pergunta, eu acho até que o Douglas tem muito mais a contribuir nesse tema do que eu. Senhas complexas, senhas seguras e segundo fator de autenticação. Indiscutivelmente, sem a gente abordar esses dois temas, não tem como a gente falar de ambiente de rede segura, tá? Douglas, dá a dica então aí. Já aproveita e explica para quem não sabe o que é o fator de autenticação, né? A autenticação em duas fases, enfim. Explica para a gente aí. Perfeito, Renato. O Iago complementou bem ali essa importância, né, dos protocolos de segurança que toda pessoa pode adotar e deve adotar para se manter num ambiente seguro. Então, resumindo, uma autenticação de segundo fator é você poder habilitar uma segunda confirmação que realmente você é o proprietário de uma conta, de um acesso, de uma confirmação, por exemplo, de um acesso ao Bankline, através de um aplicativo. Então, isso acaba que faz dificultar, criar mais uma camada para dificultar a ação de um atacante, de uma pessoa que tem algum tipo de ação maliciosa. Fazendo isso, você começa a diminuir o impacto de uma tentativa que ela pode ser bem sucedida, mas ela não vai ter 100% de eficácia porque tem algum fator habilitado. Esse fator ele pode ser um código que chega por e-mail, um e-mail autêntico, uma validação através de base de criptografia, ou até mesmo hoje existem autenticadores gratuitos na internet que eles habilitam esse código válido para poder liberar uma autenticação e conseguir validar que aquele acesso realmente é o proprietário quem está fazendo. É importante, então, só exemplificar, né? Se você me permite, Renato, pois não? para a gente, de repente, conseguir trazer aqui para o universo mais próximo de quem nos vê, nos assiste hoje, basicamente, quando você faz aquele cadastro no aplicativo ou no site, você cadastra ali o seu e-mail, o seu telefone, e ele te envia um código para esse e-mail e para esse telefone. Esse seria aí esse segundo fator de autenticação. E esse segundo fator de autenticação é um vetor muito grande para golpe, porque ele vai utilizar daquilo que o Douglas falou da engenharia social, que é se fazer passar por uma pessoa de confiança, e muitas vezes ele vai tentar quebrar esse segundo fator de autenticação pedindo para você algum tipo de confirmação, né? E aí é nesse sentido que é muito importante reforçar que essa solicitação desses códigos, ela nunca ocorre por telefone, ou ela nunca acontece fora daquele ambiente próprio que você está utilizando. Então, é importantíssimo que você não passe esses códigos para esses interlocutores que estão falando com você de uma maneira maliciosa, porque o padrão de atuação das empresas não é esse, embora esses golpistas se façam passar por pessoas de confiança, muitas vezes de empresas renomadas, tá? Não sei se me fiz claro. Fica à vontade aí para, de repente, a gente vai aqui, vai adotando uma linguagem mais técnica, vai fazendo ping-pong. E você sempre... Deixa eu explicar para o nosso telespectador, então, para quem não entendeu. Faz uma senha, a autenticação em dois fatores, né? E essa senha vai exigir ainda uma confirmação, tipo uma mensagem, um SMS. Por exemplo, isso tem lá, acho que no Twitter, por exemplo, a primeira vez que você se loga no Twitter, o X, né? Aí não adianta você se logar só no X. Ele ainda pede uma confirmação. Olha, mandamos um SMS para o seu telefone, confirme lá que é você mesmo.
E assim por diante, né? Bancos podem fazer isso, outros sites, outras redes sociais. É uma maneira, o próprio WhatsApp tem, né, Sim. a confirmação em segunda instância, segundo fator, e ajuda um monte, né? Porque complica a vida de quem está tentando montar uma estratégia para fazer o golpe, né? Exato. Então, E isso que o Iago falou, principalmente ali também do banco, Renato. Hoje você vê algumas grandes instituições de fintechs, né, de bancos, que eles já orientam o teu usuário quando ele faz o acesso ali ao aplicativo, informando que eles não entram em contato para solicitar nenhum tipo de código de confirmação ou até mesmo utilizar por SMS, sempre por direto pelo aplicativo ou direto por agência. E alguns desses bancos, algumas dessas fintechs já estão utilizando um modo de facilitar a autenticação, que é habilitar o reconhecimento facial. Então, hoje, quando você troca um dispositivo celular, por exemplo, quando você vai fazer o acesso no novo dispositivo, ele já pede duas formas de confirmação. Uma, a digitalização do documento, um documento de identidade ali do usuário, e até mesmo a leitura facial, para comprovar que realmente é você quem está fazendo aquela ação. Tá? Então, isso é um complemento aí e uma facilidade também já de fator de autenticação. nós tivemos a digital nos bancos, né? E agora estamos migrando para a segurança facial, né? Coisa que a gente via na ficção científica, nos filmes de ficção científica, agora é realidade, né? Para abrir o telefone ali, é tudo mais fácil, né? Até durante a pandemia, o pessoal desenvolveu a tecnologia de fazer o reconhecimento facial, mesmo com máscara. É incrível, né? O que nós tivemos de avanços aí em tecnologia. Só que a criminalidade avança junto, né, Iago? Esse que é o Sem problema. dúvida. As mentes borbulhantes do mal estão lá. E eu acho que É, muita gente, eu não tenho prova disso, né? Mas é um achismo, mas eu acho que muita gente também dentro dos presídios montando esses golpes, né? Porque é muito tempo, né? Sobrando, né? exatamente. E assim, eu costumo dizer bastante, a gente aqui em Brasília participa de um ecossistema muito forte, onde a gente debate regulação de internet, regulação de inteligência artificial. Recentemente, não tão recente assim, mas num passado não muito distante, falamos aí sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E assim, uma coisa que a gente sempre frisa nesse tipo de debate, a tecnologia ela não é ruim, né? E assim, muitas vezes a regulação da tecnologia, ela de repente não seja o melhor caminho, mas a gente precisa combater a prática, né? A prática em si, que pode ser lesiva, né? Em alguma medida. E tanto quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de aplicativos de uma maneira geral, esse debate fica muito quente também quando a gente fala de fake news. Então, assim, a tecnologia, isso é muito importante fazer esse recorte. A tecnologia ela é boa, né? O propósito da tecnologia é ser um facilitador. Infelizmente, um grupo de pessoas mal intencionadas vão utilizar isso para propósitos diversos, como é feito com qualquer outra coisa. Você se lembra bem, num passado também não muito distante, os golpes que eram aplicados eram com máquinas de caixa eletrônico falso, simulacros que se passavam, né, que ficavam instalados dentro do próprio banco. Então, isso vai se modernizando, né? O banco vai botando mais camadas de segurança. Nós que somos aqui, né, dessa parte da tecnologia, vamos pensando cada vez mais em como a gente facilita a vida do usuário de uma maneira segura e, nessa mesma proporção, eu tenho pessoas do outro lado que estão achando maneiras de usufruir disso em nome próprio, em benefício próprio, a qualquer custo, né? Exatamente. O Douglas, você que está acostumado a trabalhar aí com governos, com empresas e instituições públicas e privadas, existe uma preocupação do poder público e também das grandes empresas em investir nessa segurança digital para inclusive, proteger os seus clientes? Renato pude acompanhar bastante aí nesses últimos anos, né, o desenvolvimento e o foco de atenção em segurança da informação. Né? Anteriormente, sempre se falava em camadas mais básicas de proteção, mas conforme a tecnologia foi evoluindo, os atacantes também foram evoluindo suas técnicas e hoje, de forma mais fáceis, né, mais acessíveis na internet, a gente vê e acompanha as organizações, tanto de âmbito público ou privado, já se preparando e evoluindo cada vez mais para ter uma camada de segurança mais precisa. Hoje, quando a gente, da mesma forma que nós utilizamos aí a inteligência artificial, né, para melhorar, para poder evoluir,
os atacantes eles também utilizam esse recurso. Então, a gente consegue acompanhar grandes organizações, grandes empresas privadas, né, e públicas, já se adequando a adicionar mecanismos de defesa mais eficazes. Mecanismos que eles saem do modelo onde eles vão tratar, um exemplo, vou simplificar com uma vacina, tá? Algumas soluções utilizam mecanismos de vacina mesmo, que já conhece algum tipo de ameaça para já criar um mecanismo de proteção. Mas ele só vai tratar a partir do que é conhecido. Então, a gente acompanha a evolução da tecnologia, a evolução da segurança e do propósito que as empresas querem fazer, já aplicando soluções que já utilizam inteligência artificial, né? E para justamente analisar o comportamento e não depender só do que é conhecido, mas também com o que é desconhecido. Esse é o principal fator, por exemplo, para que você evite vazamento de informação, impacto no negócio. Então, grandes empresas hoje já vêm fazendo assim há bastante tempo adequação e melhoria de processo. Perfeito, mas quando tu fala vacina, o que tu queres dizer? O que as empresas... Qual é a estratégia de usar essa vacina? Dá um exemplo para a gente. Claro, vou contextualizar um pouquinho usando a experiência que nós tivemos aí com o Covid, né, o impacto mundial. Quando aconteceu a pandemia, ninguém sabia o que era, como combater, o que poderia causar. Então, o primeiro impacto foi o quê? Infectou todos, né? A população mundial teve aí um grande impacto com o Covid. A partir do momento que o vírus ele foi estudado e ele foi melhorando, ali foi se criada uma vacina para poder tratar e evitar que a infecção, né, evolua ou aconteça novamente. Quando eu falo em vacina para a parte de segurança, é o mesmo cenário. Tá? Então, pegando esse exemplo ainda do Covid, a partir do momento que acontece ali o impacto, que acontece a infecção no caso, é estudado uma forma de como defender, como tratar aquele problema, aquele incidente. E a partir dali é criada uma vacina para que, se acontecer de novo com aquela mesma vertente, o impacto seja quase zero. Então, isso é um exemplo mais próximo aí desse, Então, fora um pouquinho seria da tecnologia. tipo, Né? a empresa cria um filtro, cria um site mais robusto, mais blindado, né? Ou lança um novo aplicativo, uma nova Exato. versão do aplicativo mais segura. É isso. É Tá isso. constantemente analisando as doenças para poder ir lançando essas vacinas de segurança. É Exato. isso. E aplicando mais inteligência, né? Analisando o próprio comportamento. Hoje a gente se fala bastante em malware moderno, né? Soluções, ameaças mais modernas, por justamente utilizar a inteligência artificial. Né? Então, hoje, uma ameaça mais avançada que utiliza a inteligência artificial, ela consegue, inclusive, avaliar se ela está sendo simulada por algum mecanismo de defesa. E ela não atuar de forma maliciosa. Então, há uma solução específica, uma ferramenta específica, ela pode detectar que aquilo não é uma ameaça, porque não causou nenhum impacto, por já ter esse nível de inteligência, e não tomar uma ação. Já soluções mais avançadas, né, hoje se falam, tem uma sopa de letrinhas, né, segurança ali, eu e o Iago, a gente acaba vendo diariamente essa sopa de letrinhas, e já tem essas soluções mais avançadas que conseguem analisar o comportamento para identificar se aquela ameaça, ela realmente está simulando, que ela é algo bom ou não, ou ela realmente tem alguma assinatura, algum código que ele pode causar algum tipo de impacto no ambiente, causar um incidente. Vamos voltar um pouquinho para o varejo, porque nós estamos ainda em final de ano, né? E ainda tem muita gente trocando presente, tem muita gente ainda encontrando pessoas e dando presentes, e as promoções continuam nas lojas, né? Aí, rescaldo de Natal, não sei mais o quê. E, infelizmente, a gente é bombardeado não só por e-mail, como eu falei no início, né? Que tem aquela clássica do e-mail, que tem um link para você clicar, e aí naquele link ali que tem uma armadilha, você acaba dando dados ali, né? O famoso phishing, né? Que o pessoal gosta de pescar os dados da gente, né? Mas também tem a mensagem no celular, né? Ou no WhatsApp, normalmente acompanhado de um link também. Ou você ganhou alguma coisa, uma promoção, um emprego até, o pessoal manda muito também, tem golpe de oferecendo vaga. Mas tem uma coisa que é mais recente, não é nova, mas é mais recente, que eu tenho observado muito, que é o golpe no post das redes sociais. Eu vejo grandes marcas anunciando uma televisão 50 polegadas por R$1.000, que está na cara, que é um golpe, né? E muita gente curtindo, e muita gente comentando, e muita gente indo ali.
e tal. Tem um botãozinho lá, né, para a gente denunciar. Né? E aí eu queria falar isso, a importância do internauta, a importância da conscientização de quem está navegando também, de denunciar, ou de, pelo menos, quando achar que é suspeito, né, de poder mandar uma mensagem para os servidores, para as grandes empresas de comunicação, de internet, enfim. Eu queria falar um pouquinho disso, da conscientização do internauta, Iago. Você tocou no ponto que Douglas com certeza vai concordar comigo. Se a gente não tiver um trabalho massivo de conscientização do usuário, a gente vai ficar aqui sempre inventando novas tecnologias, pessoas mal intencionadas sempre inventando formas de burlar essas tecnologias e no final das contas a gente vai ter os mesmos golpes acontecendo com a mesma frequência. Então, o usuário ele precisa entender, né? Eu falo de novo, entender aquele padrão de atuação do criminoso. Então, se aquela oferta é tentadora demais, primeiro passo, desconfiar, né? Se aquilo realmente é uma oferta, com certeza no site oficial do fabricante, no perfil oficial do fabricante, eu vou ter aquela informação replicada. Dificilmente, ou para dizer para você, jamais você vai ter uma promoção sendo divulgada no Instagram que não corresponda à mesma situação, por exemplo, no endereço web oficial daquela empresa, daquela loja. Então, daí você já deve começar a desconfiar. Primeiro, se não estiver vindo de um perfil oficial. Segundo, um valor irrisório ou uma oferta muito tentadora. Se, além disso, você decidiu seguir, prosseguir com a compra, você tem que buscar, identificar outros elementos que vão te dar ou não conforto para seguir com aquilo. Então, por exemplo, quando você avançar para o carrinho, para fazer pagamento, identificar a quem está se destinando aquele pagamento. Muitas vezes você está fazendo pagamento ali para pessoas físicas, e aí você vai entender que grandes varejistas jamais vão pedir pagamentos para beneficiários de pessoa física. Ou se você perceber que existe uma aparência de negócio não idôneo, né? E isso é com base nisso, identificando para quem você está pagando, se existe a possibilidade de pagar com cartão de crédito, se é um site confiável, se tem selo, se tem certificados. Tudo isso é possível perceber, mas o ideal é que quando você já observa essas duas coisas, primeira coisa, uma oferta extremamente tentadora, e a segunda, que você faça uma confirmação no site oficial daquela empresa que está ofertando, certamente se você fizer essas duas checagens, você já não vai prosseguir, porque você já vai perceber que ali o indicativo de golpe é muito alto, tá? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Exatamente. Então, E falando, sem querer te interromper, já te interrompendo, claro, por favor. Você deve ter um comportamento online que é sempre de desconfiança. Se você tiver que presumir alguma coisa, você vai presumir que é golpe, que é fraude e que aquilo não é real. E assim, você pode acabar uma vez ou outra perdendo realmente uma oferta tentadora. Mas isso é em nome, de fato, da sua segurança. Se você não se sente confortável e hábil para prosseguir, o ideal realmente é que você busque meios tradicionais de compra ou peça suporte para a pessoa que tenha um pouco mais de conhecimento e de traquejo com esse tipo de negócio, para que você efetivamente não entre numa fria, né? Não entre em prejuízo. Ou pede a confirmação para a própria loja, para a própria marca, né? Como tu disseste. Exatamente. Né? Os canais oficiais Exatamente. vão acabar confirmando ou desconfirmando, né? Não adianta. Exatamente. E aí eu vou te dar outro exemplo. Olha só, se você recebe uma ligação do seu banco, fala que você tem uma dívida e te dá uma oferta para quitar, a primeira coisa que você tem que fazer é falar assim, tudo bem, eu vou quitar. Então, você entra em contato de novo pelo canal oficial do banco e questiona se de fato aquilo é algo real ou não. Então, assim, não agir por impulso, né? Não se deixar levar por aquilo que a promoção tentadora ela acaba te colocando na saia justa, né? Eu acho que tem uma coisa muito importante que tu falas aí, que é a questão do canal, né? Nós, usuários, nós, clientes, podemos exigir que seja utilizado um canal oficial ou um canal de nossa comodidade, né? Então, liga lá o banco, né? Ou recebe um WhatsApp. Você negocia hoje com 90% de desconto a sua dívida.
Ok, então me contatem pelo e-mail, quero essa proposta oficializada por e-mail, ou então pede para o meu gerente me ligar, alguma coisa assim, né? Que a gente se sinta mais seguro, ou então na segunda-feira eu vou na agência falar com quem eu conheço e tal, para confirmar, porque, não, a oferta é válida só agora aqui nesse canal, não. Isso não existe. Dificilmente isso vai se concretizar verdadeiro, tá? Não tem como. Então, o canal tem que ser o canal oficial e tem que ser o canal que a gente, como consumidor, escolhe. Agora, eu acho que algumas dicas aí meio claras para quem é bem atento a isso, é que a maioria da população às vezes não está atenta, tá muito passando rapidamente nas redes sociais, mas normalmente tem uns errinhos, né? Tem errinho de português, o logotipo, a logomarca não está muito bem desenhada, uma coisa assim que não corresponde à realidade daquela loja, daquela marca. O remetente do e-mail, né? Principalmente quando vem por e-mail, o remetente do e-mail, de repente, é o maior indicativo. Então, você olha lá, o remetente é aquele nome que simplesmente aparece para você lá, fulano, @ alguma coisa. Então, se você está negociando com um banco e não é @banco.com.br, Claro. desculpa, certamente você está aí sendo uma possível vítima de fraude, né? Em Douglas, normalmente tem aquele no reply lá em cima, né? Que é para não responder, mas aí se a gente bota o cursor em cima, a gente consegue ver qual é o link ou qual é o e-mail, né? E normalmente é um @gmail, @hotmail, alguma coisa do outro lado do mundo, né? Que o pessoal usa como servidor, não é isso? Exato, dúvidas.nome ali da marca, né, com @gmail.com.br. E tem alguns evangelistas, né, na parte de segurança que criaram até aplicações e add-ons para navegador para poder ajudar que o usuário comum ele possa identificar se aquele link, aquele site ali que ele está tentando acesso, ele é válido, né? E uma das principais recomendações também que grandes marcas vêm fazendo é que pegou aquela notícia ali, aquela oferta que é muito boa, possa entrar em contato ou ir pessoalmente lá também nas unidades das lojas, por exemplo, que eles podem até cobrir o valor que foi ali publicado, desde que seja algo verdadeiro ali dentro. Autêntico. Então, autêntico isso. Então, a gente já começa a ver que até as próprias organizações elas já começam a criar mecanismos de conscientizar o teu consumidor. Hoje, a gente, quando fala em conscientização e segurança da informação, se remete muito a empresas fazendo para o seu colaborador. Mas quando você pega o próprio processo de conscientização que as empresas fazem para o colaborador ali, para o seu colaborador, dentro dessa própria campanha de conscientização, desse ensinamento, ele não é só orientado como trabalhar de forma segura, mas também como agir de forma segura. E isso você já vai começar a ter um ganho com o aumento de nível de conhecimento dos colaboradores para a empresa e também fora, né? E o tipo de acesso hoje a esse tipo de informação, essas orientações que a gente está comentando aqui dentro, hoje se tornam mais fáceis porque esse tipo de roubo, esse tipo né, me fugiu a palavra aqui agora, mas incidente ali que pode causar ali para o usuário comum, chamou tanta atenção que organizações estão fazendo essa certa orientação, redes, né, hoje, redes sociais aí vem fazendo também, vários canais, às vezes vários posts ali que a gente vai vendo, orientando como você olhar de forma segura, saber se você está comprando. Então isso a gente já começa a ver uma mudança de postura. Anteriormente era o quê? Eu recebi o link, uma promoção, que um negócio que era R$5.000, ele está por 1.500. O pessoal saía clicando, comprava. Hoje, cada vez mais o índice disso diminui, né? Porque o cidadão, ele já começa a ter uma orientação melhor. Esses dias eu até coloquei esse assunto porque eu vi um post dessa televisão, por exemplo, né? 50 polegadas, R$1.000. Mas eu tinha acabado de comprar uma televisão. E a televisão era 42 e era muito mais do que R$1.000. Então eu fiz a relação, só um pouquinho. Não pode ser. E era na mesma loja, inclusive, que estava aparecendo no post, né? Aí eu acho que uma dica interessante que a gente pode dar também é o seguinte: leia os comentários. Aí tu olha ali, tem 465 comentários.
alguém, ou muita gente, não é pouca gente, tá já avisando ali, gente, golpe, impossível, kkk, hahaha, essa televisão não existe, é golpe. Então, assim, olha o contexto da coisa, não fica só no post, né? Não pode ir pela emoção. Vai na reação. Não pode se deixar pela emoção. E aí assim, esses golpes hoje, eles ainda existem, mas eles já não são mais tão frequentes, né? A assertividade maior hoje estão nos golpes onde se utiliza a engenharia social, que é justamente aquilo que o Douglas falou lá atrás. Então, olha só, eu sei que esse telefone ele é do Renato, eu sei que o Renato tem uma filha, eu sei que ele tem um cachorro que o nome é Zezé, e aí eu entro em contato com o Renato, falo sobre a instituição XYZ, vou confirmando com o Renato alguns dados, automaticamente ele cria comigo um laço de confiança, porque tem uma aparência que, de fato, eu sou aquela pessoa com quem ele pode confiar, e ele vai me cedendo outros dados, né? E aí, a partir disso, eu vou lá e falo, olha, chegou agora no seu celular um código de 6 dígitos, você pode me passar? E você, acreditando se tratar de algo probo, passa suas informações, passa os seus dados, e aí acaba que, muitas vezes, quem está do outro lado da linha, esse interlocutor fraudador, ele vai ter acesso aí ao seu celular, ao seu aplicativo de mensagem, à sua conta bancária. Então, esses golpes hoje, eles são os mais frequentes, né? Mas eu estou fazendo esse recorte aqui para a gente puxar esse debate para um outro tema, que é essa divulgação excessiva de informações pessoais nossas em redes sociais, né? E os impactos que isso traz, porque você imagina hoje, exatamente, você imagina hoje a gente tem uma gama de dados pessoais que estão disponíveis abertamente na rede para acesso de qualquer pessoa, de qualquer usuário hoje com conhecimento mediano consegue ter acesso a uma gama de informação muito grande. Então, quando eu te digo assim, olha, você tem que usar uma senha complexa, eu estou te dizendo que se você colocar a senha, o nome do seu pai, da sua mãe, do seu cachorro, e eu for lá no seu Facebook, certamente eu vou encontrar esses dados lá, entendeu? Então, você precisa utilizar senhas mais complexas para você evitar isso. E você deve ter também um comportamento em rede social, de repente, um pouco mais discreto, tendo um filtro sobre aquilo que você compartilha, porque senão você acaba liberando um grande banco de dados riquíssimo para pessoas mal intencionadas, que vão potencializar aí os seus golpes, tá? E às vezes uma simples foto, né? Uma simples foto, né, Douglas? Às vezes ela pode revelar um dado, né? Se eu levo meus filhos no colégio e tal, eu tiro uma foto lá, aparece a camiseta, aparece o logotipo do colégio, né? É uma informação. Os meus filhos estudam no colégio tal, né? Exatamente. Isso, principalmente pensando um pouquinho aqui do lado já mais do hacker, né? Qualquer informação, para quem tem um foco, um alvo específico, é maravilhoso. Então, essas épocas de final de ano, muita gente acaba viajando, encontra a família, etc. Você pode estar fornecendo informação, tipo do seu carro, localidade que você está indo, onde você mora, onde seus filhos estudam, né? E quando pega esse modelo de rede social, o Iago postou recente um vídeo muito interessante no canal dele, falando sobre aquelas informações ali de altura, peso, local favorito, cor favorita, comida, namorado, isso tudo você está alimentando um atacante com informações que podem fazer, sim, ele decifrar ou descobrir algum tipo de acesso que você utiliza. Para quem não sabe o que nós estamos falando, é aquela trend, né, que surgiu aí há um tempinho atrás, de botar uma fileira uma coluna de dados pessoais, o que gosta, altura, peso, não sei o quê, e vai um monte de informação pessoal ali, né? Com certeza. Por exemplo, né, aqui, analisando o nosso contexto aqui, tá? Eu posso pegar vários tipos de informação. Então, eu posso dar uma olhada ali, por exemplo, no cenário que o Iago está utilizando, que o Renato está utilizando, até mesmo no que eu estou utilizando. Como que um atacante ele vai pensar? Ele vai tentar reunir o máximo de informação. Se eu olhar o meu aqui, eu já consigo identificar aqui. Eu gosto do Chicago Bulls. É uma informação. Se eu começar a olhar o cenário do Renato... Exato. Já tem informações ali. Bom gosto musical, Iago. Eu ia falar no final do programa, mas o Douglas já puxou o gancho agora. Então, tudo isso é uma quantidade de coleta de informações que vai ajudar, sim. E quando eu forneço isso de forma mais fácil ainda para o
pro público, né? Ali na rede social tem a forma de você deixar o seu perfil público ou privado. O meu, por exemplo, é um perfil privado. O Iago vê as minhas postagens, por exemplo. Mas são postagens que eu não entrego tanta informação. E tem perfis que são públicos que têm uma grande entrega de informações. E quando o Iago citou ali de utilizar o nome do pai, nome da mãe como senha, hoje ainda é muito comum o pessoal utilizar datas comemorativas. Data do nascimento do filho, data de casamento, data ali do aniversário do seu pet. Só que onde a gente posta essa informação? Na rede social. Que loucura. Só para a gente trazer um dado aqui interessante sobre essa questão do senha. Eu tô preocupado, Iago, eu tô preocupado com o golpe que vão te passar aí. O Roger Waters vai te ligar e vai e tal. Tem que desconfiar. Só para a gente trazer um dado interessante. Né, Renato? Não, é impossível, é impossível. Hoje, fala, Iago. Só você consegue mudar até a voz, né? Inteligência artificial, que é um próximo tema aí que eu quero falar com vocês também. Fala, só para a Iago. gente fechar essa questão da senha, só para a gente entender aqui, se você der um Google rápido aí e perguntar quais são as senhas mais comuns, você vai ver que o padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e admin são as senhas hoje mais recorrentes, né? Isso é um estudo recente desse ano. Isso mostra que você deixou a sua primeira camada de segurança completamente vulnerável e disponível, né, para aquele atacante. Então, ele inicialmente, muitas vezes você imagina assim, essa pessoa que é mal intencionada, você acredita que ela está atrás de um supercomputador que está utilizando tecnologia aeroespacial para quebrar a sua senha. Mas, na verdade, ele está indo ali no fácil, no óbvio. E aí ele tem ali uma lista ali com 100 mil nomes e ele vai tentando. E uma hora ele quebra 1, 2, 3. E aí é você saber se você está na lista dos que vão ser quebrados ou não, né? Mas, assim, uma coisa básica. Então, senhas com padrão complexo, né? Que remetam combinações de letras com números, maiúsculos, minúsculos, símbolos, né? Para que você consiga colocar uma barreira, uma primeira barreira de segurança mais sólida e que isso dificulte, né? Que essas pessoas tenham acesso aí aos seus aplicativos. Eu fiz o que tu falaste aí, ó. Entrei no Google aqui e casualmente deu Correio Brasiliense, daí da terra de vocês dois estão em Brasília, e uma matéria que traz um levantamento do NordPass, Serviço de Gerenciamento de Senhas, criado pelo NordVPN. E aí os brasileiros preferem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou então mais difícil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chega a ser cômico, né? Admin, quando tu falaste, eu não acreditei, mas é que tá aqui. E o password, o pessoal escreve como senha o password, imagina. Ou então senha 1, 2, 3, ou então o mudar 1, 2, 3. E essas senhas todas, estou vendo aqui no levantamento, elas demoram menos de 1 segundo para serem decifradas. Isso você está imaginando que o atacante está utilizando um software sofisticado de brute force para poder quebrar e decodificar isso aí. Só que eu estou te falando que, na verdade, de repente, a maneira mais usual de se fazer isso é simplesmente, eu já sei o seu e-mail, eu vou lá e digito e tento quebrar com a senha, né? Claro. Pode ser que o índice de assertividade não seja tão alto quanto do programa, mas ele é mais barato e eu não preciso fazer 100 mil vítimas, eu preciso fazer 3, 4, né? Então, se efetivamente for você, a chance de eu conseguir o acesso e ser bem sucedido, se pudéssemos assim dizer, na fraude, ela vai ser concretizada, né? Tá, mas eu pergunto assim, bem prático para vocês. Vamos começar a dar orientações práticas aí, porque o pessoal está nos assistindo e diz, meu Deus, eles estão falando só de golpes e golpes e golpes, o que eu faço? Uma senha para cada coisa? Uma senha para cada site, uma senha para cada rede, uma senha para cada aplicativo, e onde é que eu guardo essas senhas? Quem é que me diz isso? Essa eu vou deixar para o Douglas. Eu complemento aqui se for o caso. Que essa organização é que é difícil, eu sinto, né? Fala, Douglas. Exato. Hoje existem ferramentas gratuitas e pagas também, que elas permitem que você armazene senhas lá dentro. São aplicações conhecidas como cofre de senhas, né? Então, ela pode gerar uma senha segura, que você pode definir, inclusive, o nível de dificuldade
que aquela senha vai ser gerada, como também ela armazenar um dicionário de senhas, um catálogo de senhas para vocês. Quanto maior a complexidade da senha, maior dificuldade para um atacante, para alguém com intenção maliciosa, tentar decodificar aquela tua senha para poder sair, para poder acessar e etc. Né? Já foi levantado também outras tecnologias, por exemplo, hoje quando você vai fazer um cadastro, que você está acessando por um navegador específico, o Google faz bastante isso, que é o Google mesmo, por exemplo, recomendar já uma senha segura para aquilo ali, uma senha que ele considera crítica, que também já dá uma orientada para o usuário. Mas hoje, você criar senhas diferentes para contextos de acesso diferentes e ter um local seguro para poder armazenar, já vai facilitar a sua gestão de acesso, claro, e também dificultar o acesso aí de alguém mal intencionado. Quando um hacker ele pensa ali em fazer um tipo de ataque, a primeira coisa que ele vai fazer é ainda voltar ao que a gente estava falando um pouquinho ali atrás, reunir informação quando ele tem um alvo definido. Quando ele não tem esse alvo definido, ele vai tentar explorar uma abrangência maior para ver quem cai naquele golpe. Utilizando o fator de autenticação que a gente falou lá no comecinho, né, já aumenta, já dificulta, usando aplicativos de cofre de senhas que vai te orientar em gerar uma senha segura e armazenar também de forma segura, já vai aumentar aí a eficiência na segurança do dado pessoal ali do usuário. Muito bem, eu queria também entrar nessa seara do custo, né, que hoje tem essa luta, né, contra esses crimes de segurança, que é o cybercrime, né? Isso hoje está gerando uma indústria bilionária, né? E tem um custo muito alto para as empresas, para os governos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala aí, para trazer um pouco de dados, para reforçar o argumento que a gente está falando, um estudo publicado agora no Fórum Mundial de Davos demonstrou que o enfrentamento ao cybercrime, essa indústria do cybercrime, ela movimenta mais do que mundialmente tudo que movimenta, por exemplo, o narcotráfico. Tá? Então, isso assim, não é à toa, não é de graça, né? Quando a gente fala, por exemplo, nós falamos muito aqui sobre essa questão de credencial de acesso, garantir que o usuário é aquela pessoa que de fato está com poder de gestão sobre aquela conta, seja uma conta bancária, seja uma rede social, seja o próprio número do telefone, mas existe sim essa preocupação, mas as empresas, o que elas precisam garantir também? A disponibilidade dos seus sistemas, né? Então, você imagina hoje, vamos falar um pouco de governo, você imagina hoje um Ministério da Saúde que tem uma base de dados comprometida e não consegue, por exemplo, fazer uma gestão sobre quais medicamentos ele deve mandar para determinadas áreas, né? Estou falando assim, o prejuízo, o impacto do prejuízo financeiro, ele é muito ampliado, né? Então, assim, eu tenho um risco muito grande hoje sobre um vazamento de dados de uma pessoa física, né? Eu tenho a LGPD que traz uma série de sanções, caso isso ocorra. Isso é uma vertente do problema que a gente trata. Uma outra vertente é eu paralisar um sistema, por exemplo, de distribuição de energia, um sistema bancário e o prejuízo que isso traz. A gente tem um outro dado recente em cima de uma paralisação do sistema do Pix, né? E o prejuízo, por 4 horas de paralisação, foi quase na casa de 20 bilhões. Né? 4 horas de paralisação no sistema em alguns bancos apenas. Então, nós estamos falando de dimensão financeira muito grande, né? Muito grande. Então, hoje, o custo do cybercrime, ele é de fato muito alto, comprovadamente é muito alto. Esse estudo que a gente mencionou, ele reflete bem isso. Hoje, então, reforçando, né? Se gasta mais hoje, o prejuízo hoje do cybercrime é maior do que, por exemplo, o prejuízo advindo do narcotráfico. E aí, para a gente, isso tem um impacto, né? Você há de convir comigo que o impacto é muito grande, né? Porque o prejuízo com a venda de drogas, etc., esse mercado todo, a gente já está acostumado, a gente tangibiliza, né? Então, quando você está em São Paulo, você está no centro de São Paulo, você passa pela região da Cracolândia, você tangibiliza isso que você, muitas vezes, às vezes não vive presencialmente, mas escuta falar na televisão, nos meios de comunicação, de uma maneira geral. Sim, agora, claro. Quando eu chego para você e te falo, olha, o cybercrime, ele tem um potencial lesivo
tão maior do que a venda de drogas ilícitas, você vai falar assim, poxa, não é possível. E aí a gente realmente traz um dado desse, um estudo sério, que demonstra que supera quase em 2 vezes o valor. E a gente está falando na casa de trilhões de dólares, né? Meu Deus do céu. É uma guerra silenciosa mesmo, né, Douglas? É uma guerra silenciosa. E as organizações e o próprio governo federal mesmo já começam a ter mais postura de defesa com o posicionamento da própria Lei Geral de Proteção de Dados, o Iago é especialista nisso, decretos que o governo criou, orientações, por exemplo, do CNJ, com a base de justiça, né, de aumento e recomendações do que as organizações devem fazer para se proteger. E olhando do outro lado, do lado contrário, do lado com quem contra a gente combate, da mesma forma que tem um investimento do lado de defesa, esse pessoal começa a ter um investimento do lado de ataque. O Iago citou muito bem essa parte do custo, né, do prejuízo que isso causa. E quando tem um ataque hoje, você pode falar, Renato Douglas, eu preciso ser um hacker com bastante experiência para poder fazer um ataque ter um impacto? Não. Hoje existem camadas na internet, né, que disponibilizam esse tipo de serviço. Você pode hoje contratar equipes específicas para fazer algum tipo de ataque, para parar uma organização, para roubar uma quantidade de dados específicos e também voltar aí para estratégias de marketing, né, para posicionar ou identificar onde os usuários estão mais atentos para poder ter mais eficiência no seu tipo de ataque, por exemplo. Que loucura, que loucura. Vamos falar um pouquinho da LGPD, então, a Lei Geral de Proteção de Dados, Iago. Ela funciona mesmo no Brasil, está funcionando, está sendo bem utilizada. No que isso protege o cidadão, o consumidor final? Hein? Olha, é uma legislação razoavelmente nova, né? Nós estamos falando hoje de uma lei que tem aí um objetivo de criar um ambiente mais transparente para o titular de dados e de deixar esse titular de dados, essa pessoa, né, a quem esse dado se refere, efetivamente no controle sobre as informações que o mercado tem dela, né? Então, assim, sabe quando você recebia aquela ligação e você não sabia de onde partia, né? Poxa, onde é que essa empresa conseguiu meu número? Eu nunca me relacionei com essa empresa. Como pode isso acontecer? Durante muito tempo a gente não tinha ninguém regulando isso e agora a gente vem com a LGPD, com a Agência Nacional de Proteção de Dados, e nós estamos falando de uma agência com o mesmo status que tem, por exemplo, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, entre outras, que está te dizendo, olha, calma, nós precisamos deixar o cidadão no controle das suas informações, ok? A partir do momento que esse cidadão ele tem ciência sobre para que vai ser utilizado e ele concorda, aí essas empresas que participam desse mercado todo, elas vão então poder utilizar esses dados, mas ela precisa utilizar esses dados no estrito limite do que a lei determina, né? E quando você fala assim, olha, funciona no Brasil, vai funcionar, ainda é muito cedo para a gente dizer, né? Primeira coisa, a lei é de 2018, plena vigência a gente teve somente em 2020. É uma lei que ela é complexa, é uma lei geral que carece ainda de muita regulamentação sobre pontos específicos, mas a gente já colhe hoje bons frutos em relação à aplicação da lei, né? Por mais que a gente tenha hoje ainda uma atuação discreta do órgão regulador, que é a ANPD, mas a gente já colhe bons frutos, né? Você já observa hoje com as empresas que você relaciona cotidianamente, eu estou falando de banco, empresas de telefonia, de seguradoras, né? Elas já falam, já te deixam nesse controle, elas falam, olha, eu tenho uma política de privacidade, eu vou te utilizar os seus dados para essa finalidade, se você tiver alguma dúvida, consulte esse canal, né? A gente viu recentemente um banco que foi em rede aberta, no horário nobre, e falou, olha, nós estamos preocupados com seus dados pessoais, então nós estamos aqui movendo todos os esforços possíveis para garantir que você tenha pleno controle sobre esses dados, né? Isso é o quê? É uma empresa que está entendendo que ela precisa utilizar disso como uma vantagem competitiva, né? E a partir do momento que ela entende isso, então ela melhora os seus processos e vende essa confiança para o seu cliente final, que é o titular de dados. E no final das contas, hoje você se questiona mais, né?
Eu te desafio aí hoje, um tempo atrás, se a gente, por exemplo, em ambiente corporativo, seu salário era uma coisa restrita, né? Ninguém comenta quanto ganha para ninguém. Mas o seu CPF, o seu e-mail, o seu telefone, a sua data de nascimento, você não tinha esse mesmo zelo. E hoje você está começando a ter. Então hoje você se questiona, poxa, para comprar esse remédio aqui, eu preciso falar até o nome da minha sogra? Será que faz sentido? Ou será que não está excessivo demais esse cadastro? E aí você começa, então, a partir do momento que você tem consciência sobre aquilo, você começa a se questionar, as empresas começam a colocar limites com relação a essas coletas de dados e esse ecossistema começa, então, a funcionar de uma maneira melhor. Mas tudo parte daquele princípio que eu falei lá atrás, tá, Renato? Precisamos aumentar o nível de maturidade de quem está do outro lado. O cliente tem que ser mais exigente, né? Tu falaste agora, eu me lembrei do caso clássico, quando a gente vai na farmácia, a primeira coisa que eles pedem é o CPF para ver se tem desconto, né? E aí as pessoas falam CPF em voz alta. E elas não se dão conta que daqui a pouco pode ter ali um hacker, pode ter um meliante, pode ter alguém ali que, né, usa aquele dado para alguma coisa. Eu sei que às vezes pode parecer paranoia demais, mas todo cuidado é pouco, então por que não levar a carteirinha? Entrega a carteirinha para o balconista e aí ele copia o número, sem falar em voz alta. Eu vou te dar outro exemplo, né? Você já se preocupou para que aquele dado vai ser utilizado? Você já pensou que, por exemplo, de repente esse dado pode ser compartilhado com o seu plano de saúde e o plano de saúde saber então que você está no tratamento, que ele não tinha ciência, ou utilizar aquilo e no momento que você vai contratar um plano de saúde já constar uma pré-existência, porque ele viu que você tem um padrão de consumo de medicamento que indica para aquilo. Então, assim, não estou falando que isso aconteça e também não estou falando que não acontece. Mas eu estou falando para você que isso pode de fato acontecer e que isso traz impacto, né? O laboratório já acontece. O laboratório, ele te lembra, ele te manda um SMS lembrando que a tua caixa está no fim. Exatamente. Está na hora de você comprar uma nova caixa e tal, já. E você às vezes você já não sabe mais, e isso acontece também bastante com rede social. Você já não sabe mais se você é o Renato que você é, ou se você é o Renato que o mercado criou, né? Com rede social fica muito claro, você já não sabe se tudo que você vê no Instagram é o que você de fato gosta de consumir ou aquilo que a rede social entende que você gosta de consumir e ele vai te alimentando, cada vez mais alimentando esse algoritmo, ensinando esse algoritmo a entender dessa forma. E deixa isso facilita, Renato, também para... Perdão, acabei interrompendo. Pode falar. Mas isso facilita, com essa base de dados ali, ainda usando o caso da farmácia, a base de dados que vai sendo criada dos seus clientes, isso facilita para um vazamento e uma ação externa. Né? A gente falou bastante lá de subcontratar serviços, né, de hacker ali, ou ataques, mas hoje, quando você vê o cenário que tem, onde uma unidade ela tem uma informação de dados do cliente, ele não investe em proteção daquela base de informação que ele tem. E hoje, quando a gente olha para o cenário mundial, o Brasil é um dos principais países que sofrem ataques constantes. Hoje, quando a gente analisa, principalmente eu que atuo na base de defesa, a gente analisa de onde que estão vindo os ataques, quem está tentando acessar as informações. A gente começa a pegar países, potências aí, que tentam fazer essas ações no Brasil, justamente para poder ter bases de dados públicas que eles podem acessar e também venda de informação para outras regiões, né? Outras localidades ali do mundo. Quando a gente pega ali um top 3 ali, os principais acessos, tá? China, Rússia e Bielorrússia, com tentativas de acesso no Brasil para justamente identificar informações, posicionamento e até mesmo definições de posicionamento político. Tá? Um exemplo bem recente aí citado em vários fóruns, tá? Acho que a gente pode falar isso aqui abertamente. Eu escrevi sobre isso, né? A gente recebeu aí, pouco depois aí desse problema geopolítico todo envolvendo Israel, a gente recebeu aqui um alerta vindo de um grupo do Telegram, que havia um grupo pró-Palestina que estava organizando ataques em massa, ataques de DDoS, né? Que são esses que a gente chama de ataque em massa, contra instituições dos países que haviam declarado apoio a Israel. Então havia até um cronograma.
A gente efetivamente percebeu aí um tráfego anormal na rede que sugeria para a gente algum tipo de ataque, em que pese não tenha sido nada confirmado a autoria, mas assim, veja só, né? Estou mostrando para você que existe um interesse em que isso move economias ao longo do mundo todo, né? Reforça muito essa importância do que está sendo tratado e por que o investimento nisso hoje é tão alto. Impressionante. Eu quero só fechar esse bloco com vocês perguntando uma coisa. Não é tão ligado ao assunto de vocês, a especialização de vocês, mas acredito que vocês possam dar uma opinião, pelo menos. O Iago acabou de falar aí, se a gente tem dúvida, daqui a pouco a gente tem dúvida sobre o que a gente é. Se a gente é o autêntico, né? O autêntico usuário, ou se a gente é o que a rede social quer que a gente seja. Essa história de que as redes sociais monitoram as nossas preferências, as nossas vontades, os nossos planejamentos de compras, e ela começa a oferecer, através do algoritmo, né, aquilo que a gente pesquisa, enfim, isso realmente existe, é orquestrado até o limite que a inteligência artificial permite ali na pesquisa, no escrito, ou realmente transcende e vai para o microfone, vai para a escuta dos aparelhos, porque tem muita gente que fala que apenas citou verbalmente, né? Falou num desejo de comprar tal coisa, não chegou a escrever e tal, e aquelas coisas aparecem depois para ela nas redes sociais. O que vocês acham disso? É fantasia? É possível? Está acontecendo? Ou vocês não têm informação sobre isso? Não, eu acho que é uma questão ainda mais no campo da opinião. Então a gente precisa sempre fazer esse recorte. Tem coisas que a gente falou aqui que foram técnicas, eu acho que até agora. Agora, de repente, a gente começa a falar um pouco mais até como cidadão, e de repente o cidadão até conhece um pouco mais. Tá? Uhum. Vou te falar, primeira coisa, limite hoje para a tecnologia fazer isso não há. Né? A tecnologia, de fato, tem capacidade. Sim, falar, poxa, a televisão está te escutando, um aplicativo outro está te escutando, poxa, pode até ser, mas ele não precisa ir longe, né? Então você tem hoje exatamente, você tem a sua Alexa ali conectada, você tem a Siri, você tem a rede social hoje sabe mais de você do que sua esposa que divide contigo a cama, né? Então, eu tô falando assim, o Google sabe se você está sentado ou se você está em pé, só pela posição do telefone que está no seu bolso. Então, existe hoje um mundo, né, que, em certa medida, ele é sem limites. Hoje nós estamos tentando botar limites nisso. O mundo inteiro está buscando uma forma de botar limites nisso, mas é desafiador, né? E eu faço uma comparação sempre quando eu falo disso. Você imagina hoje, por exemplo, quando eu te falo assim, olha, nós temos um problema no Brasil de saneamento básico. Nós temos um problema hoje no Brasil de mortalidade por fome. Poxa, isso é um problema que atravessa gerações, não é desse governo, não é do governo antigo, é um problema que tem 60, 70 anos, né? E a gente não conseguiu resolver. E agora a gente está querendo regular a inteligência artificial, né? Que é um problema contemporâneo, o mundo inteiro está tentando dar uma solução para isso. E é um problema com dinâmica completamente diferente. Então, o próprio legislador ele tem que ter uma sensibilidade, né? Porque eu começo a regular hoje, quando eu termino, quando isso de fato é sancionado, cara, eu já estou utilizando a tecnologia, né? Hoje, enquanto a gente está falando aqui de cookies, cara, a gente já está utilizando outras tecnologias para rastrear a usabilidade. Agora, o que a gente vê, né? O que eu vejo? São funcionalidades que garantem para o usuário um maior conforto e faz com que você ceda essas informações. Pode ser que em algum momento aquilo seja utilizado de uma maneira que, se você soubesse que era utilizado daquela forma, você não iria gostar, você não gostaria que assim fosse. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu torço pelo Flamengo, beleza? Então, eu consumo muito conteúdo do Flamengo, eu consumo muito conteúdo de Fórmula 1, que é, por exemplo, o que eu gosto. Só que, em algum momento, por consumir tanto conteúdo ligado a isso, pode ser que a rede entenda que eu tenho desprezo pelo Gama, que é o time aqui da minha cidade, e ele não me mostra nenhum conteúdo do Gama. Mas, poxa, eu gosto muito do Flamengo, mas gostaria de também acompanhar o Gama. Mas a rede social, ela entende que, cara, meu time é o Flamengo, eu não posso torcer para nenhum outro. Isso é um exemplo simples de algo que traz pouco impacto.
isso pode trazer muito impacto, né? Quando a Sim. gente começou a discutir isso aqui, a gente estava falando do problema do Cambridge Analytica, né? Onde eu tinha ali uma manipulação de informação que mostrava para um grupo de pessoas que tinham determinadas tendências, opiniões políticas que retroalimentavam aquele ecossistema. E aquilo, de fato, isso tem um potencial lesivo, né? A gente precisa concordar, independente de que lado a gente está da mesa, que isso tem um potencial lesivo que é muito grande, principalmente para quem não está dominando a narrativa, né? Então, a gente precisa hoje ter um pouco de cuidado, de filtro com isso, porque a tecnologia ela pode colocar numa encruzilhada desse tipo. Muito bem. E o Douglas, acredita que isso seja possível, Douglas? Dos telefones ouvirem as vontades e os desejos da gente e apresentarem as soluções depois? Olha, antes que tu responda, eu fiz 2 experiências. Aliás, eu tive 2 experiências. Uma eu fiz e a outra eu tive. A primeira experiência eu falei com a minha mulher pelo WhatsApp durante uma semana sobre uma batedeira. E não apareceu nenhuma batedeira para mim nas redes sociais. Não apareceu nada. Eu ainda dizia para ela, olha, nós temos que comprar uma batedeira nova e tal. E aí não aconteceu nada. E essa semana passada, um pouquinho antes do Natal, eu estava enlouquecido atrás de conserto de split, de ar-condicionado. O ar-condicionado da sala aqui tinha estragado, em Porto Alegre, 40 graus. Meu Deus do céu, eu pesquisei bastante sobre isso. Aí veio um rapaz aqui muito ético, muito bem indicado aí pelos amigos e tal. Uma indicação que foi por fora, não foi pela pesquisa, foi de conversa de WhatsApp. Ele veio, consertou, foi embora. Quando ele foi embora, eu entrei no Instagram para ver outra coisa. Tinha 2 anúncios de ar-condicionado. E aí? Explica, Douglas. É só coincidência? Não, eu concordo com o que o Iago falou. A gente tem que tomar cuidado, mas a gente vê bastante vídeo, né, dos usuários mesmo fazendo teste, falando perto ali do dispositivo, para que o dispositivo possa, com o tempo, mostrar ali. Tem alguns vídeos que dá para ver que é meio que de imediato. Inclusive, o pessoal, se quiserem fazer posterior ali, falar alguma coisa de interesse no dispositivo. E o exemplo que o Renato falou das 2 experiências é bem interessante. Por que digitando no WhatsApp, em uma conversa privada, não foi citado nada, não apareceu propagandas, mas num comentário surgiu ali uma possível propaganda de um split de ar-condicionado, né? Então, isso é uma informação que hoje a gente tem. O celular, que ele inclusive, quando você instala um aplicativo, ele pergunta se ele pode ter acesso às fotos, a câmera e o áudio, né? Como também os dispositivos aí que a gente utiliza para facilitar a nossa vida, né? Por exemplo, a Alexa, o Bluetooth, Siri, né? o Google e etc. Você pode conectar outras coisas pelo Bluetooth, né? Exato. E hoje, tanto pelo Bluetooth como direto pela conexão da rede. Então, eu estou na minha casa com um access point, um Wi-Fi ali dentro, eu conecto meus dispositivos, eu tenho toda a minha casa interligada, que hoje se fala também, né? Já tem alguns, já pude ver, uma geladeira que ela te alerta, inclusive, se vai faltar alguma quantidade mínima de estoque ali que você tem ali dentro. Então, Exato. Isso tudo gera uma quantidade de informação que podem alimentar você como usuário que utiliza aquela tecnologia, mas também pode estar alimentando o outro lado, né? O caso da Cambridge Analytica aí que o Iago citou chama bastante atenção, né, nas eleições lá dos Estados Unidos, e foi muito citado isso em vários pontos de quem fez, quem analisou, quem criou. Foi só um ataque hacker? Não. Foi um ataque que gerou marketing, posicionamento político, campanhas, etc., para poder ter o mapeamento e reunir essa quantidade de informação. Então, se essa informação foi reunida, ela foi reunida por onde? Pelo dispositivo, pela rede social, por onde que o usuário ele forneceu aquela informação ali dele. Então, é importante ter esse cuidado, igual o Iago citou, é importante ter esse cuidado mesmo para poder falar mais sobre esse assunto de forma assertiva, né? De falar, olha, foi sim pelo dispositivo, meu dispositivo celular, meu relógio, algo desse tipo. Carece de mais investigação e de legislação, né, Iago? Tem que cada vez mais trabalhar a proteção do usuário
através das leis, tem que restringir, tem que criar leis para que... se eu não me engano, a Alexia, ela tem um dispositivo ali, desligue a Alexia para não ouvir suas conversas, uma coisa assim e tal. Então, cada vez mais... Isso tem muito a ver com a política de privacidade, né, desse aplicativo, desse device. É porque a gente, infelizmente, é algo cultural, de repente algo cultural brasileiro, eu não tenho dados para falar sobre isso, mas eu acredito que é algo cultural nosso, de repente não dar devida importância para esse tipo de documento. Não lê. E só clica e segue. Mas se você parar para observar, e aí eu desafio a quem está nos assistindo que a tentar fazer isso da próxima vez, pelo menos uma vez, acesse uma política de privacidade e vê para que estão utilizando essa informação. Certamente, em algum momento, você vai achar que é demais e que, de repente, você não gostaria, né? Muito bem, olha só, final do nosso segundo bloco com o Iago Morgan, advogado especialista em segurança de dados, e o Douglas Araújo, especialista em segurança da informação e defesa cibernética. Eles estão comigo direto de Brasília, a gente falando sobre segurança digital, segurança eletrônica, golpes digitais e muitos outros assuntos que a gente vai continuar no terceiro e último bloco, trazendo as conclusões deles, dicas finais aqui no nosso Cruzando as Conversas, na nossa confraria especial de Ano Novo. Agora, deixa eu lembrar você que nós estamos com o aplicativo RDC Play, que tem a programação da RDC TV à disposição, gratuita, que você pode baixar em qualquer lugar, lojinha de aplicativo, você pode baixar tanto no Android quanto no iPhone, e também nas Smart TV, sendo que na LG e na Samsung estão saindo de fábrica já com aplicativo nativo RDC Play, você leva a programação para qualquer lugar do planeta com qualidade digital gratuita. Agora, se você quer fazer uma assinatura e assistir também filmes, séries, eventos, shows, você tem um código de desconto que eu vou dar de presente para você, que é o nosso telespectador do Cruzando as Conversas. Está aí na tela, o código de desconto é Renato. Quando você for fazer a sua assinatura, lembra de mim, coloca lá a palavra-chave Renato e você tem automaticamente 40% de desconto na assinatura do RDC Play. Baixe agora mesmo o RDC Play, aproveite essa oportunidade, ela é exclusiva por tempo ilimitado, mas você ganha um super desconto de 40% colocando meu nome lá. Renato, aproveite essa. Vamos para um rápido intervalo, na sequência, o fechamento aqui na nossa confraria do Cruzando as Conversas. Eu espero vocês. De volta com o nosso Cruzando as Conversas aqui na tela da RDC TV, Confraria de Ano Novo, último programa, última confraria e último programa de 2023 aqui na tela da RDC TV, sempre em nome de Banrisul. Em 2024, conte com o apoio de confiança, conte com o Banrisul. Estamos falando sobre segurança digital, segurança de dados, estamos falando sobre golpes na internet, fechando aqui com os nossos convidados, diretamente de Brasília, Iago Morgan, advogado especialista em segurança de dados, e o Douglas Araújo, especialista em segurança da informação e defesa cibernética. Eu aproveito para perguntar para o Douglas desse aplicativo, né, do governo federal, Celular Seguro, que foi lançado um pouquinho antes do Natal, que é uma novidade para deixar as pessoas mais seguras caso tenham um celular roubado. E, infelizmente, já tem golpe até em cima do próprio aplicativo. Em seguida, o pessoal já lançou um link ali que era falso para poder fazer cadastro. Mas, enfim, tem o site oficial do governo, tem o site do Ministério da Justiça e tem o aplicativo oficial, que é o Celular Seguro. Foi uma boa iniciativa, Douglas? Renato, eu vejo como uma boa iniciativa, né, do governo, principalmente no tema que nós vemos falando aí da educação, né, do próprio posicionamento do governo e de grandes organizações, que o foco do aplicativo é facilitar para, no caso, que o governo tem a ideia de diminuir, tá, a quantidade de roubos, então, de smartphones, etc. E a ideia é que possa facilitar para o usuário, caso ocorra um incidente, ele possa ter já a linha bloqueada, o celular fique indisponível, etc., né, para poder inibir aí o roubo. Só que ainda tem pontos que ainda não tem tanta orientação do que vai ser feito.
por exemplo, envio de informações do dispositivo para o aplicativo, e o principal também que tem uma adição, um item de observação sobre instalações de arquivos no dispositivo. Então é algo que ainda não teve tanta adesão como era esperado, mas são pontos que ainda não estão claros sobre o aplicativo. A iniciativa é muito legal, muito interessante, principalmente pensando aí em diminuir esse problema, né? Mas ainda tem essa dúvida aí do que vai ser retirado de informação e do que vai ser aplicado de informação nos dispositivos também. É uma bela iniciativa do governo, né? Eu acho que é interessante e mais uma vez vamos chamar atenção para o excesso de cópias. O pessoal estava em cima ali, já lançou um link para fazer cadastro que não é verdadeiro. Não acesse esse link, baixe o aplicativo apenas no celular oficial, no site oficial, né? Do celular seguro. Vamos compartilhar aqui, ó. Eu tenho a tela do celular seguro, que é essa tela aí, do Ministério da Justiça e do GovBR. Está ali para não ter nenhum tipo de erro, né? Esse é o site oficial onde você baixa o aplicativo e você usa o próprio GovBR, seu próprio cadastro GovBR, para não ter erro, né, Douglas? Exato, uma autenticação segura disponibilizada pelo próprio governo federal para ter uma autenticação válida, direta, né, com as suas informações ali dentro. E o que o Renato falou do link, que já foi disponibilizado ali para tentativa de golpe, é justamente para poder usar mais uma vez uma marca, no caso aqui o próprio governo, para poder causar algum tipo de impacto, roubo de informação e até mesmo ali próprio bloqueio ali do dispositivo, clonagem, acesso a contas específicas. Muito bem. Iago Morgan, para fechar, dicas finais, orientações, o que pode ficar para os nossos telespectadores no início de um novo ano com mais segurança digital, hein? Então, vamos evitar clicar em links de e-mails ou mensagens de textos que venham de remetentes desconhecidos, né? Esses links podem te apontar aí para algum tipo de site malicioso. Quando você for fazer as suas compras, opte sempre por comprar empresas com quem você já tem relacionamento, empresas que você confia, que você já, de preferência, tenha realizado outras transações. E sempre que você for comprar em uma nova empresa, um novo site, é recomendável que você avalie nos perfis nas redes sociais o número de reclamações e também naqueles próprios sites especializados em reclamações para verificar como é que isso tem se comportado. Quando você for fazer compras online, priorize a utilização de cartão de crédito virtual, cartão de crédito temporário, porque se eventualmente você ocorrer alguma fatalidade de uma fraude, você garante que não serão realizadas novas transações com os seus dados. E no mais, reforçar as duas dicas que a gente falou ao longo de todo o programa. Então, habilite o segundo fator de autenticação e adote sempre uma senha complexa e segura. Muito bem, Iago Morgan, advogado especialista em segurança de dados, muito obrigado, um grande abraço, obrigado pelas dicas, parabéns pelo trabalho e um feliz 2024 para você. Eu agradeço imensamente a oportunidade, fico sempre à disposição para o que for necessário. Espero aí que tenha sido muito proveitoso para quem participou. Muito bom. Douglas Araújo, especialista em segurança da informação e defesa cibernética. Obrigado pela participação. Um bom 2024 para você. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela oportunidade, Renato. Muito bom estar com vocês e muito enriquecedor essa troca de informações aqui para o nosso ouvinte. Né? Um grande abraço para vocês. Feliz Ano Novo. O Douglas Araújo e o Iago Morgan, nossos convidados da confraria, a última confraria de 2023, encerrando esse nosso programa, encerrando o nosso ano aqui na RDC TV. Segunda-feira tem um novo programa, tem um novo ano pela frente. O nosso Cruzando as Conversas continua no horário nobre da televisão brasileira, 8 da noite, aqui em 24524, na RDC TV. Eu desejo para vocês, para todos vocês, seguidores, espectadores que estão conosco já nesses 2 anos aqui na RDC TV e nos 5 anos
da existência do programa aqui na emissora. Eu quero agradecer mais uma vez pela audiência de vocês, desejar um ótimo final de semana, um ótimo feriadão de Ano Novo, uma bela entrada, uma bela virada para 2024, até segunda-feira, até a semana que vem, até o ano que vem. E olha, sorte, saúde, sucesso sempre. Tchau, tchau! Cruzando as Conversas. Oferecimento em 2024. Conte com o apoio de confiança. Conte com o Banrisul.